Muito boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Esporte Coleções. Início de semana recheada de novidades. E hoje, olha, vamos começar com muita chave de ouro. O nosso convidado, além de corintiano roxo, é um dos maiores jornalistas esportivos do país. É uma lenda viva do esporte. Chico Lang. Ele, que é diretor, apresentador do Gazeta Esportivo aqui em São Paulo, que passa na Gazeta. No domingo tem o programa e na semana tem também às 18 horas. Então você é o nosso convidado agora para participar dessa jornada esportiva com ele, Chico Lang. O que nós vamos falar com o Chico Lang? Obviamente nós vamos falar muito de Corinthians, vamos falar do atual momento do futebol, mas o mais legal, que é a essência desse quadro. Eu, como um dos maiores colecionadores de álbuns de futebol do Brasil, desafiei o Chico Lang me falar da sua seleção do Corinthians. E olha, eu quase não consegui, viu? Trouxe, assim, uns jogadores maravilhosos, tive que buscar na minha coleção os jogadores. E você está curioso? Eu também estou curioso, né? Todos nós estamos curiosos para saber qual é essa seleção dos últimos tempos de Chico Lang. E sem mais delongas, vou colocar Chico Lang aqui na tela para a gente começar a nossa resenha maravilhosa com ele. Vamos colocar aqui. Chico Lang. Boa noite, Chico Lang. Boa noite, boa noite. É um prazer. O prazer é todo nosso ter você aqui, a brilhantar o Esporte Coleções na noite de hoje, para nós falarmos um pouquinho de Corinthians, de esporte. E não vou perder muito tempo não, Chico. Antes da gente colocar os álbuns de figurinha, eu queria fazer uma pergunta mais voltada no esporte. Você é a favor ou contra a retomada do futebol no meio dessa pandemia? Olha, eu no começo fui contra, né? Que eu achava que a pandemia era uma coisa mais complexa. Era um vírus assim mais perigoso, né? E achava que ia ter um grande número de mortes no mundo inteiro, né? Mas, graças a Deus, foi o que acabou não se configurando. Pelo contrário, né? Os cientistas do mundo inteiro foram atrás, logo descobriram decodificaram o DNA do vírus e, aos poucos, foram percebendo, né, como é que ele funcionava, né? E o grupo de risco ainda maior é o pessoal de para cima de 60 anos, que é o meu caso, eu tenho 66, né? Daí para baixo é um risco muito pequeno, se bem que deixa sequelas, né? Enfim, é uma doença, é uma pandemia ainda um pouco misteriosa, ninguém ainda tem certeza de como ela funciona. Então, todo cuidado é pouco, né? Tem que andar com máscara, tem que usar o álcool em gel, lavar bem a mão, né? Evitar aglomeração, principalmente, né? Por isso que eu era contra a volta do futebol, mas já que o futebol voltou, né? A gente tem que levar o futebol do jeito que a pandemia permite, né? E não tem público nos estádios. Para o Corinthians é uma perda lamentável, porque a gente sabe muito bem que a torcida do Corinthians é a camisa 12, né? É o 12º jogador. E isso faz uma falta danada. Esse time do Corinthians aí até que não é tão ruim, mas sem torcida ele fica 500 vezes pior, né? E aí esse Léo Natel, esse Davó, esses jogadores ainda que precisariam de um incentivo a mais. Ou duas uma, né? Ou eles arrebentariam de uma vez, ou eles sumiriam de uma vez, né? Com o peso da camisa, né? A camisa já é pesada sem a torcida estar presente. Você imagina quando a torcida está presente, né? Na Europa, tem muitos times, né, que pegaram, né? O time quase todo pegou o Covid. A onda do Covid agora na Europa está grande, né? Muitos lockdowns na Espanha, na França, na Bélgica. Nesse momento, aí você é a favor a parar o campeonato geral ou não? Coloca quem tem em campo.
Porque a gente precisa tomar muito cuidado quando analisa a Europa no sentido geral, porque o que aconteceu lá na Europa? Quem está pegando Covid agora são as pessoas entre 20 e 40 anos. São as pessoas que, vamos dizer assim, não têm tanto risco de vida, né? É uma doença perigosa, deixa sequelas, é verdade. Muitos jovens estão tendo AVC depois que pegam esse Covid, né? Ainda é um mistério, mas o que aconteceu foi que lá aumentou o número do contágio, mas não o número de mortes, né? Isso aí é uma coisa interessante a gente perceber, porque as pessoas mais jovens não aguentam mais ficar em casa, então vão para o barzinho, vão para a noitada, vão para, né, vão procurar uma namorada ou um namorado, né? Então isso acaba disseminando mais o vírus, né? Mas não é tão letal quanto para as pessoas de 60 anos para cima. É isso mesmo, muito bem. Chico, já estamos já passando da barreira de 300 pessoas na nossa live. O pessoal está entrando. Está indo muito bem, a galera vai entrando aí, daqui a pouco eu vou fazer as perguntas, mas o que um pouquinho interessa. Você viu aqui uma figurinha aí, né? Você aí como a gente fala de álbuns de figurinha aqui, você aqui ficou bom. Aqui você é a seleção brasileira, aqui você é o astro, você aqui que manda aqui. Chico, vamos começar a falar da sua seleção. Eu estou trazendo aqui a origem, a fonte, da onde eu trouxe a figurinha do atleta. Então aqui é o álbum Ídolos do Futebol, né? Um álbum bem antigo. E agora nós vamos trazer um pouquinho aqui do Corinthians, né? Aqui tem 4 jogadores. A gente tem um que é da sua seleção. E aí tem aqui Romero, Olavo, Idário, tem o Gilmar. Fala um pouquinho da história desses jogadores pra gente, para quem não conhece, quem está revivendo agora. Olha como eram as figurinhas do passado, né? Uma coisa mais meio que desenhada, bem diferente. Na verdade, não é desenhada, é uma foto retocada, né? Vamos dizer assim. Exatamente, isso. Naquela época se fazia isso por causa da impressora, que era uma impressora a chumbo, né? Isso. Então, né, isso eu sei porque, por causa do jornalismo, né, eu peguei uma parte do jornalismo quando era impressão a chumbo. Então, as fotos ficavam meio esquisitas assim mesmo, né? Às vezes as cores não saíam tão nitidamente como saem hoje. Mas esses 4 que estão aí, o que mais me chama a atenção, evidentemente, é o Gilmar dos Santos Neves. Esse você vai falar daqui a pouco. Esse a gente vai deixar para daqui a pouco. Quero que você fale do Homero, do Olavo e do Idário. O que você lembra desses jogadores aí? Olha, eu não lembro muito do Homero, do Olavo e do Idário, mas eu ouvi falar, né? Eram jogadores, na verdade, eu era muito pequeno nessa época. Eu tinha 4 anos para 5, né? E eu acompanhava o Corinthians no estádio com o meu pai, né? Meu pai me levava no Pacaembu para ver o Corinthians jogar. E às vezes eu me lembro, raramente, né? Principalmente do Idário, né? O Idário era um grande jogador, né? O Olavo também, né? Enfim, eles eram jogadores que participavam de uma época em que o futebol era quase um semi-profissional, né? Não era totalmente profissional. Tanto é verdade que muitos deles, na época, acabaram na miséria, né? Porque não se ganhava muito dinheiro no futebol. Era, vamos dizer assim, era por bicho, né? Era por jogo. Não existia assim um contrato com o clube, não existia empresários, não existia intermediário. Era uma coisa meio boca a boca, né? Isso começou a ficar profissional depois de 1956, 55, né? Quando o Brasil fez a primeira Copa do Mundo em 1950 aqui, e ganhou a Copa de 58 na Suécia. Daí para frente, começou a se copiar os europeus, né? E se fazer contrato com jogadores, né? Mas antes disso era difícil, né? Era mais na base do coração, da garra, da raça, da identificação pessoal. Muito bem. Agora, esse que está na tela aqui, vamos falar, Gilmar dos Santos Neves. Por que ele para você, ele é o goleiro da sua seleção? Fala um pouquinho para a gente.
Olha, o Gilmar no Corinthians, ele não teve tanta sorte como ele teve no Santos, né? No Isso. Santos ele foi bicampeão mundial, né? Foi bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, né? Mas, curiosamente, eu conheci o Gilmar pessoalmente, né? Ele, a mulher dele, a família, os filhos, e ele era corintiano de cabo a rabo, era um Olha corintiano só. assim de alma, né? A ponto de chorar pelo Corinthians, era uma coisa assim impressionante. E ele não levou muita sorte no Corinthians, mas para mim, pelo que eu vi ele jogar, né, eu me lembro muito bem dele, foi campeão em 58, né, pela seleção brasileira, naquela famosa, aquele famoso abraço do Pelé com 17 Isso. anos, chorando no ombro dele, né? Ele foi o melhor goleiro do Brasil de todos os tempos. Ele sabia sair bem do gol, né? Ele era muito hábil debaixo dos três paus, né? E também ele tinha um reflexo sensacional. E gozado que, depois que eu conheci o Gilmar, ele era mais ou menos do meu tamanho, mas quando eu ia nos jogos, eu achava que ele era mais alto, porque ele era magro, ereto, e o apelido dele era Girafa. Né? Girafa. O Girafa, o grande Girafa. E ele era um goleiro assim espetacular. Aí você vai falar, você deixou de lado muitos outros que foram melhores que ele, né? Ronaldo Giovanelli, por exemplo, que ficou 13, 14 anos no Corinthians, desde criancinha, que eu respeito muito, o Dida, né? Dida. Nossa, nem se fale, né? O maior pegador de pênaltis da história do Brasil, né? De goleiros, né? Sem dúvida. O Cássio, na atualidade, 9 títulos, né? É o jogador que mais títulos tem no Corinthians, porque o Marcelinho Carioca tem uns ali que, né? Ramon de Carranza, essas coisas. Isso. Que não, Tereza Herrera. Eu não levo em conta. Mas então tem o goleiro, o Cássio, que também é um grande goleiro. Mas eu prefiro o Gilmar, pelo saudosismo, né, daquela época, onde não se tinha treinador de goleiros. Né? Então o goleiro treinava como um jogador como outro qualquer. Né? Ele fazia os treinos geralmente com cobranças de pênalti, cobranças de falta, né? Não tinha um treinador específico para goleiro. Isso só foi aparecer nos anos 1990, por aí, quando o Tele Santana chamou Valdir Joaquim de Moraes, que foi goleiro do Palmeiras, né? O Tele Santana foi jogador do Fluminense, técnico do São Paulo, para ajudar a treinar os goleiros do São Paulo, né? E aí o Valdir Joaquim de Moraes aceitou e começou a treinar o Zete, né, que também é um grande goleiro, né? Foi um grande goleiro, foi campeão mundial pelo bicampeão mundial pelo São Paulo, enfim, mas começou aí. Então, por isso mesmo, por ele não ter nenhum treinador de goleiro, ser um jogador quase semi-amador, ele foi, na minha opinião, o maior goleiro do Corinthians de todos os tempos. Muito bem, é bem mencionado sobre essa parte de preparação de goleiros. O Corinthians teve o Aguinaldo, né? Que treinou o Ronaldo por muito tempo também. Por muito tempo, e realmente foi um pai para ele. E aí, é claro, a tecnologia, eu entendi o que você quis passar, esse ponto de vista. Naquela época lá, era na raça mesmo, né? Então ele se sobressaiu, era um talento nato. Né? Era um talento nato. Então é realmente... Um talento nato, tanto é verdade que ele era um líder em campo também. Né? Acabou sendo um líder em campo. Em 58, por exemplo, na seleção de 58, que ganhou a primeira Copa do Mundo, ele praticamente comandava o time em campo, né? Tinha uma visão boa de futebol. Sabia o que fazia. Né? Muito bem. Agora eu vou trazer aqui o álbum da Bola de Prata. E para isso nós vamos trazer aqui Ado, um goleiro, né? Opa! Goleiro. Olha o cabelo dele, todo loirinho. E o lateral direito, o Zé Maria, né? Então vamos falar agora do Super Zé, ele aqui agora ampliado aqui. Zé Maria, por que Zé Maria é o seu lateral direito? Porque o Zé Maria foi um jogador, um lateral direito completo, né? E ele não era só forte, ele usava muita força, né? O arranque, né? Era um cara de uma potência muscular enorme. E ele corria, tanto apoiava o ataque, como também voltava para a marcação. E com ele não tinha cara feia, ele encarava qualquer um. Né? Era difícil passar por ele, né?
e eu me lembro de um gol que ele fez no Internacional de Porto Alegre, em 1976, que ele invadiu sozinho a grande área, driblou o goleiro e fez o gol, quer dizer, ele sabia o que fazia com a bola, né? Na seleção de 74, em 1974, na Alemanha, ele foi o titular absoluto, né? Deu um cruzamento para o Jairzinho fazer um gol de cabeça histórico contra a Argentina, né? Então ele era um lateral que quase que não se tem como compará-lo, a não ser com o Carlos Alberto Torres, né? Com certeza. Que não jogou no Corinthians como jogador, mas foi técnico do Corinthians. Né? Exato, na década de 87, né? 86, 87. Isso, o grande capitão Carlos Alberto Torres, que foi, na minha opinião, o melhor lateral direito do Brasil de todos os tempos. Mas o Zé Maria vem em segundo lugar. Muita gente acha que é o Djalma Santos. Eu não acho. O Djalma Santos era muito técnico. E um pouco lento. Né? E muito lento. O Zé Maria não. O Zé Maria era o jogador mais moderno. Ele explodia em campo, né? Sabia cruzar muito bem. Ele chegava na linha de fundo, ele cruzava na cabeça do centroavante. Seja lá ele quem fosse, fazia o gol, querendo ou não. De tão perfeito que era o cruzamento dele. Muito bem. Olha que excelente análise. Que aula nós estamos recebendo aqui de Chico Lang. Chico, estamos com mais de 1.700 pessoas nos assistindo nesse momento, então eu queria mandar um abraço a todos. Muito obrigado pela nossa audiência, realmente está um sucesso. Tata Ferreira, boa noite. Basílio Rosa, um amigo São Paulino, um abraço também. Mucla, também boa noite. Carlos Oliveira, o Carlinhos São Paulino, um abraço. Levi Tomé, boa noite. Vai Corinthians. A galera aqui participando aqui com a gente. Um outro álbum bacana, de 78, Figuras do Futebol de Ouro. E quem é o jogador que nós vamos trazer aqui, ou o elenco, né? Tem Vladimir, tem Givanildo, tem Russo e tem Palhinha. Olha só que esquadrão aqui, hein? É verdade. O Givanildo, aliás, foi um dos volantes mais importantes que o Corinthians teve, né? Principalmente na caminhada de 77. Porque naquela época se disputava o primeiro turno e o segundo turno. Então, no primeiro turno, o Givanildo foi o titular. Aí depois ele saiu do Corinthians. E o Russo pegou o lugar dele, né? E acabou sendo campeão em 77, né? Pelo Corinthians. Mas ele era muito bom volante também. Quem não lembra, né, Chico? Givanildo é o Givanildo Oliveira, né? O técnico de futebol hoje, né? Isso, treinador que não teve lá muita sorte, né? Como treinador, é mais treinador de equipe de segunda divisão, mas ele, como jogador, era muito bom, baixinho, né? Porreta, né? Nordestino, quer dizer, era outro também que vestia a camisa do Corinthians como ninguém, né? E Palhinha, então, pelo amor de Deus, né? Palhinha, nossa senhora, Palhinha foi um grande segundo atacante, né? Que também jogava de primeiro atacante, que também caía pela ponta esquerda, que caía pela ponta direita, que voltava para armar jogada no meio campo. Quer dizer, era um jogador maravilhoso. Já jogava bem assim no Cruzeiro. Quando ele veio para o Corinthians, ele arrebentou, né? Arrebentou. E esse rapaz que está na tela jovem aqui, ainda menino, garoto, primeiros anos no Corinthians, Vladimir. Vladimir. Esse é o maior lateral esquerdo do Corinthians. Eu não sei, passou Roberto Carlos por lá. O Fábio Santos foi campeão do mundo, jogando pelo Corinthians. Mas o Vladimir, se não me engano, fez mais de 900 partidas pelo Corinthians. Uma coisa assim, parecida, né? Isso, é isso mesmo. O recordista de jogos pelo Corinthians. Ele simplesmente era franzino, magrinho, né? Geralmente não passava do meio campo, era mais marcador do que apoiador, por isso mesmo não ia para a seleção brasileira, porque tinha no Flamengo o Júnior, né? Que era um apoiador, né? Mais um ala, né? Do que um lateral direito, um lateral esquerdo. E o Vladimir acabou tendo azar de pegar o Júnior pela frente. Mas ele era um exímio marcador. Em 77, por exemplo, quando o Corinthians quebrou o tabu de 23 anos sem título, 22 anos e alguns meses, né? O Vladimir era um garoto, né? E ele encarou aquele jogo da Ponte Preta, o terceiro, que foi uma paulada só. Se você assistir o videotape inteiro, você vai ver que foi uma guerra dentro de campo, né? E ele não fugiu do pau, não. Ele encarou jogadores muito mais velhos que ele, que bateram nele, ele bateu nos jogadores também, e só por ali você via que ele era o homem da lateral esquerda. E foi durante muitos anos, né?
E para mim é o maior lateral esquerdo do Corinthians que passou por ali, né? Com menção para o Roberto Carlos, que foi o maior lateral esquerdo do mundo. Mas o Roberto Carlos foi mais uma jogada do fenômeno, né? Do Ronaldo Fenômeno, do que qualquer outra coisa. Ele já veio velhinho para cá, né? Mas foi agora, bom, né, Chico? Não. Porque ele fez aquele golaço olímpico, aquela patada que ele deu contra a Portuguesa. Nossa, que lindo gol. Só por ali valeu a vinda do Roberto Carlos. Você estava falando de 77. Para você, qual é o título de mais importância? É o 77? É o Mundial? É a Libertadores? Ou o primeiro brasileiro? Fala pra gente um pouquinho. Olha, conforme o tempo vai passando, o título de 77 vai entrando, vamos dizer assim, para o álbum de figurinhas, né? Vamos dizer assim, isso, do coração da Fiel, né? Do nosso coração. Se você for lá no Museu do Corinthians, você vai ver uma foto enorme do Basílio, um troféu de quem gigantesco. Você falou? Do Basílio? Do Basílio. Peraí então um pouquinho, já que você está falando do Basílio, olha quem está aí com a gente aí. O Basílio. Boa noite, Basílio. Grande Como é que está, coração? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Boa noite, Chico. Basílio. Satisfação de você estar participando dessa live tua aí. Falou? Muito bem. Nós estamos para mais de 2.300 pessoas ao vivo agora com a gente. E aí, Chico Lang, você merece todas as nossas homenagens. Essa é uma homenagem para você. Entrar aqui, claro, falar de 77, falar do título tão importante. Está aqui o nosso eterno Basílio. Boa noite. Vamos fazer uma resenha agora, né? Vamos falar um pouco aí, Chico. Vamos falar de 77 com o homem que está aí na tela para gente. Vamos falar. 77, o Basílio foi super importante, né? Foi super importante porque ele veio da Portuguesa e ele já veio com um estilo muito, vamos dizer assim, técnico. O Basílio era muito técnico, né? Uma vez nós estamos fazendo uma brincadeira, o Basílio vai lembrar. Ele já estava com o joelho meio ruim, mas era uma brincadeira lá pelos anos 80. Você era o técnico do Corinthians, e eu era o goleiro da seleção dos jornalistas. Aí eu falei assim, ele desceu foi fazendo uma fieira lá, driblou todo mundo, e eu encostei na trave, eu falei, bom, aqui ele não vai chutar. Mas é que ele chutou em cima de mim e a bola entrou no ângulo, não teve jeito de pegar. E eu não sei se você lembra desse lance, Basílio. Foi um lance muito significativo para mim, porque eu falei, não é que esse cara é bom mesmo, né? Que de longe a gente já sabia que você era. Mas ali eu cobri o teu ângulo, e você mesmo assim me colocou a bola no cantinho alto, não deu para pegar. Parabéns, me lembro bem desse lance. Foi sim, foi no Parque São Jorge, né? A gente fazia aquilo lá da comissão técnica, jogar com vocês da imprensa, e você, como sempre, aquele goleirão. Logicamente, quando eu cheguei na linha de fundo, eu falei, só tem que ser por ali, não tem como. Bati forte na bola, não teve tempo do Chico. O Chico esboçar uma defesa, mas foi muito gostoso, era prazeroso. É tão importante você comentar isso, viu, Chico? Porque essa interatividade que existia, né, da comissão técnica com vocês, da imprensa, era tão gostoso, né? Hoje, se você fizer um jogo, você tem que fazer os empresários contra a imprensa, né? Porque senão fica difícil. Fica difícil. O pessoal hoje é meio perna de pau, né? Não dá, vai ter medo de jogar. Né? Antigamente a gente gostava muito de vocês. Você sabe, Basílio e meus queridos, uma vez eu fui fazer um jogo desse no Morumbi, contra o São Paulo. E quem veio sozinho na minha frente? O Zé Carlos Serrão. Imagina você, o Zé Carlos Serrão, que era show de bola. O meia-direita espetacular. Aí eu pensei duas vezes, né? Eu falei assim, será que vou nele, seguro ele, faço falta, ou tento tirar a bola dele, né? Aí eu falei, não vou fazer falta nele, que se eu fizer falta eu posso machucar o Zé Carlos ou me machucar, porque a gente já não... Né, eu tinha o quê? Uns 35 anos para 40. Falei, vou machucar o Zé. Aí fui na bola. Pra quê? Ele me deu um chapéu, matou a bola no peito e tocou para dentro do gol. Mas pelo menos não machuquei o Zé, né? Porque o Zé é um grande amigo, né? Um grande cara, né? Um cara super legal. Amigo seu Chico, também. Chico, por que o Basílio está na sua seleção do Corinthians nos últimos tempos? Porque ele foi o herói de 77, né? E outra coisa, o
O Basílio é gozado. Hoje em dia, o pessoal tem uma dificuldade. O segundo meia, né? Que se diz que, vamos dizer assim, o segundo volante, né? Eu falo segundo meio. O Basílio, na verdade, ele era volante, ele sabia marcar, mas ele atacava com ninguém, fazia gol pra caramba, fazia muito gol, fazia gol de pé direito, de pé esquerdo, que não era o bom, não era o forte, gol de cabeça, quer dizer, ele ia para cima. Ele tinha um estilo, vamos dizer assim, quem que eu posso comparar o Basílio hoje? Um Arrascaeta pela direita, sei Isso. lá, um cara que... Lembra um pouquinho, né? Tem um lampejo de Basílio, né? Mas o Arrascaeta tinha um defeito, tem um defeito, não sabe marcar, marca mal. O Basílio não. Isso. O Basílio voltava para marcar e quando atacava e sabia chutar. Então, é verdade que ele fez o gol que deu o título para o Corinthians em 77, no meio de 500 caras dentro da área, né? Quer dizer, ele acertou uma chulapada, uma cacetada de primeira, coisa que ele estava acostumadíssimo a fazer, desde a época da Portuguesa, né? Estou certo ou estou errado, Basílio? Não, você está certo, porque, veja bem, graças a Deus, eu vim com os fundamentos das equipes de base da Portuguesa por intermédio de um homem chamado Ipojucan, que você ouviu muito falar do Ipojucan, você entendeu? E ele tinha essas atribuições de fazer os atacantes fazerem chutes a gols, cabeceio. Então, quer dizer, hoje eu vejo as dificuldades que muitos meias atacantes não conseguem pisar na área adversária, né? E a gente, como já tinha isso com as posições que nos eram dadas, de meia atacante, de centroavante, de ponta, tudo, então você tinha essa facilidade. E um detalhe melhor ainda, né, Chico? Era passes. Passes dificilmente você errava, chutes também dificilmente você errava. Então, o gol que eu fiz, eu posso falar e confirmar para você, Chico. Aquilo é um aprendizado que o Pojucá me fez. Porque se fosse um outro jogador, que nem eles comentam aí, eles teriam jogado a bola fora do Morumbi. Porque você tem que cair em cima da bola para que seu corpo dê uma linha reta nela, né? Você pode ver, por toda hora está repetindo aí, você vê que a pancada que eu dou na bola, como você disse, é justamente pegando ela em linha reta e você deixando o corpo de acordo com o que você vai bater, né? É verdade. Tanto é verdade que você tem razão que o nosso querido Davó, que hoje é atacante no Corinthians, Deus que me perdoe, perdeu 2 gols domingo passado, né? Ele tentou driblar o goleiro quando ele devia dar esse chute que você deu, né? O goleiro está saindo, pega no contrapé, né? É tranquilo fazer o gol. E o outro, né? Ele perdeu, não foi tão perdido assim. O Beck tirou, né? Salvou antes da bola chegar na linha do gol. Mas hoje em dia, realmente, o pessoal não tem esse aprimoramento de fundamento que você está dizendo. E essa revelação que o Basílio está fazendo aqui sobre o Pojucan é uma revelação inédita, porque eu nunca vi o Basílio falar do Pojucan como o homem que deu a base, né, para ele técnica, né, a base de fundamentos. Então é um furo histórico, né, que você está dando no seu programa. Parabéns. Muito bom. Esporte Coleções recebendo aí o Basílio com informações inéditas aqui. Chico Lang, só realmente craque aqui. Gente, estamos com mais de 2.000 pessoas nos assistindo, todo mundo mandando boa noite para vocês, mandando abraço, que vocês são ícones. Eu só tenho que agradecer. O Basílio, para as próximas semanas, ele vai voltar aqui, já estou fazendo o convite, para a gente passar a história do Basílio no futebol, nos álbuns de figurinha. Eu tenho álbuns dele na Portuguesa, no Corinthians. Assim, gente, tem álbuns especiais do Corinthians também, que tem o Basílio. Basílio, tem coisa aqui que nem você sabe que existe, que tem aqui. Eu vou trazer essa homenagem para você também. A gente vai combinar no WhatsApp aqui, uma data que você tiver legal, para a gente fazer essa homenagem, igual a gente está fazendo com o Chico Lang, viu? Que é isso, eu que agradeço. Estou aí à sua disposição, vamos fazer sim, porque a gente vê o interesse, né, hoje até dos adolescentes, dos adultos, em querer acompanhar essa carreira que a gente teve, graças a Deus, de uma forma positiva, né? E você dá um segmento nessa vida nossa também aí. É lógico, curiosidade todo mundo quer ter, mas eu fico muito mais feliz de estar participando dessa homenagem
a esse homem lindo, maravilhoso, que é o Chico Lang. Obrigado, Basílio. Que eu tenho uma consideração por ele maravilhosa, por tudo que ele fez na carreira dele, e por tudo que ele comentou e o que ele me ajudou. É que, Ricardo, você não sabe, eu fui fazer um programa na Gazeta por intermédio do Chico. O Chico confiou em mim esse trabalho e, graças a Deus, foi muito bom até o seu retorno. Entendeu, Chicão? Obrigado por isso. Puxa, que legal. Obrigado, Basílio, foi um prazer. pela sua participação. Muito obrigado. Chico, manda seu olá final para a gente continuar aqui e o Basílio vai voltar num programa exclusivo para ele. Ah, merece sim. E não tenha dúvida que eu confiei em você, Basílio, porque você, sem dúvida, é um dos caras que mais entende de futebol do Brasil, né? Você foi técnico do Corinthians, teve uma passagem muito boa pelo Corinthians como treinador, né? Não sei porque acabou não dando certo, mas foi uma passagem muito boa, né? E era aquela linha, né, do ex-jogador que estava acostumado com o peso da camisa e pegou a batuta do treinador, né? Verdade. Foi um tempo muito bom, o Corinthians ficou muito tempo invicto com você, enfim, você realmente é um ícone da história do Corinthians, parabéns. E, aliás, um dos poucos reconhecidos pelo clube, porque o clube hoje te chama para todos os eventos, te homenageia quando pode, e isso é um motivo de orgulho para nós, né, que vimos você desde criança jogando bola na Portuguesa, né, e fazendo aquele gol histórico de 77. Então, hoje o Corinthians reconhece você como esse grande ídolo, e para mim é motivo de orgulho, porque, como você disse que gosta de mim, eu gosto muito de você também. Obrigado, Basílio, por tudo. É nada, eu que agradeço. Obrigado, Chico, por essa lembrança aí. E tudo isso que a gente faz, geralmente, são com pessoas com capacidade, com uma personalidade tão positiva como você tem. Ricardo, a hora que você precisar, pode me ligar, que eu tenho o maior prazer de participar junto com você também. Boa live para todos vocês e fiquem com Deus, tá bom? Obrigado, Basílio. Um enorme beijo no seu coração. Obrigado por estar fazendo essa homenagem aqui para Chico Lang. Um beijão. Tchau, Basilião. Beijo. Beijo. Gostou, Chico? Tá vendo? Gostei muito. Ah, que bom que você gostou. É o carinho. Você não podia deixar passar o maior ídolo da história do Corinthians, né? O homem que fez o gol mais importante da história do Corinthians, passar em branco, né? Esse merece umas 50 estátuas, né? Para se lembrar para o resto da vida. E lá na arena do Corinthians, a Neoquímica, hoje, né? E tem aquela estátua do Basílio, do Sócrates, né? E aí não tem como, né? Ele é um ícone realmente. Bom, vamos voltar na seleção aqui. Vamos falar mais da seleção do Chico Lang. Ídolos do Robertão, coleção Ídolos do Robertão. E quem é que nós vamos trazer aqui? Olha só, Ditão, Lula, Luiz Carlos, né? E a figurinha do Ditão aqui com a assinatura com ele. Ô Chico, tem curiosidade sobre o Ditão, né? Fala pra gente aí. Olha, antes de falar do Ditão, quero lembrar muito do Lula, goleiro muito bom do Corinthians também nos anos 60, né? Quero falar do Luiz Carlos, um dos maiores marcadores de Pelé, né? Era difícil marcar o Pelé, né? E teve, acho que, 2 jogadores brasileiros que conseguiram fazer isso. O Luiz Carlos e o Roberto Dias, que já faleceu, né? O Luiz Carlos está vivo ainda, né? Roberto Dias faleceu, era jogador de São Paulo. Era um dos maiores marcadores brasileiros do Pelé, né? O Procópio, que era do Cruzeiro, tentou marcar o Pelé e o Negão quebrou a perna dele, né? Quer dizer, foi de tanto chute que ele levava. Agora, o Luiz Carlos não, o Luiz Carlos marcava na bola, né? E por isso mesmo levava os dribles do Pelé meio desconcertantes, porque o Pelé aqui entre nós, né, é o maior do mundo, né, de todos os tempos, o rei do futebol, então não dava para marcar o Pelé toda hora, né? Mas o Luiz Carlos foi um grande marcador do Pelé. E o Lula, um grande goleiro também, né? Muito ágil, muito rápido, um reflexo muito bom. Então vamos falar agora do Ditão. Vamos trazer aqui o porquê o Ditão, de tantos zagueiros que passou no Corinthians, você foi lembrar bem do Ditão. E olha, você me deu, Chico Lang, uma trabalheira para achar uma figurinha do Ditão nos meus álbuns. Eu falei, não é possível que eu não tenho. E, bom, tá aí o desafio, está aí a figurinha do Ditão.
Bom, o Ditão, em 1960, comecinho dos anos 70, ele era aquele zagueiro clássico, né? Eu adoro o zagueiro clássico, aquele que não brinca em serviço. A bola vem, ele dá a cacetada para frente mesmo, dá bola para o alto, bola para o mato, que joga de campeonato. Sabe? Era um cara que jogava sério. E, por isso mesmo, era também outra vítima do Pelé, né? Ditão e Luiz Carlos foi a dupla de área que se formou naquela época e foi uma dupla de área muito boa, porque o Ditão, tirando o Pelé, que ele não tinha jeito, não tinha quem marcasse o Pelé de jeito nenhum, né? Você tinha no Ditão um marcador clássico e muito bom no jogo aéreo. Então, é verdade que ele descia, às vezes, para cabecear, né? E fazia gol de cabeça, né? Muitos gols de cabeça, inclusive no Valdir Joaquim de Moraes, que nós citamos aqui, já falecido no jogo do Palmeiras, o gol de cabeça 2-1 de virada, foi ele, Benê, né, o primeiro a empatar o jogo, faltando minutos para o término da partida, o Ditão subiu para o escanteio, cabeceou em cima do Valdir Joaquim de Moraes, aquela bola marrom ainda, né? Aquela bola marrom que tinha aquele bigolim que punha para dentro. Ele meteu a testa na bola e a bola morreu no fundo do gol, foi um golaço, né? E ele era assim, era um back que marcava bem, né? E já tinha a lucidez de ir para frente e fazer gol. Só que ele não tinha técnica, né? Ao contrário, por exemplo, do Luiz Pereira. O Luiz Pereira jogou no Palmeiras, jogou no Corinthians. O Luiz Pereira era diferente, ele fazia tudo isso, mas ele sabia tratar a bola, né? Ele sabia dar um trato na bola como ninguém. Era um cara muito técnico. O Ditão não. O Ditão fazia tudo isso na raça, na força, né? Na vontade, no empenho, né? E quando o Ditão dava o estourão para cima, o Pacaembu, que naquela época cabia 75 mil pessoas, ia para o delírio total, né? Parecia um gol. Excelente. Ô Chico Lang, o Ditão, esse é o zagueiro que deu aquele chute que acertou o rosto do Tostão e que acabou... Foi ele mesmo. Problema de retina, né? Foi. Eu estava nesse jogo, Corinthians e Vasco. Foi 3-0 para o Corinthians. Se não me falha a memória, foi 3 gols de Lima. O Lima, ponta esquerda, se não me falha a memória. E o Ditão, realmente, aqui no gol de entrada do Pacaembu, ele foi, o Tostão tentou dar um chapéu nele, ele se virou rapidamente e chutou a bola. A bola bateu no rosto do Tostão e o Tostão foi para o chão. Aí paralisou o jogo, o Tostão teve que ser substituído e houve descolamento de retina. Você imagina a força que tinha esse Ditão, né? Nossa, realmente. Uma bolada no rosto do Tostão, e o Tostão jogando pelo Vasco da Gama, naquela época uma das maiores contratações do Vasco. Hoje o Vasco está caindo pelas tabelas, mas Exato. Naquela época o Vasco era tão bom quanto, ou tão grande quanto o Flamengo, por exemplo. Hoje né? Então, é verdade que aqui ainda é Palmeiras e Corinthians, e lá era Vasco e Flamengo, né? E ele acabou tirando o Tostão do jogo, e evidentemente sem querer, foi uma bola que eu me lembro muito bem. Ele ia levar um chapéu, mas ele cortou a bola bateu no rosto do Tostão, o Tostão caiu cego na hora ali no chão, foi substituído, mas o Ditão era um jogador que, digo, ele era moderno para a época, mas jogava na raça, na garra, né, no empenho, atacava e defendia, sem ter categoria para isso, né? Mas fazia isso por quê? Porque era corintiano, Ditão, o maior back central que eu vi jogar na minha vida no Corinthians. Muito bem, olha que relato. Bom, falando de zaga, então, eu vou trazer um álbum mais recente agora, isso foi mais fácil, o Campeonato Paulista de 98 aqui. O Paraguai, o Gamarra, né? Olha só. Esse foi talvez o maior zagueiro do mundo, né? Durante o tempo que ele jogou. Hoje tem uns europeus que vieram lá do leste europeu que estão jogando bem. Mas o futebol de hoje, na verdade, o zagueiro ele tem que ter uma certa habilidade a mais, né, para jogar de zagueiro. Você vê o Marquinhos, né, o Marquinhos que joga na seleção do Tite, é um cara que joga no meio campo, que vai para frente, faz gol. Exato. E o Gamarra era tudo isso, né? E tinha um detalhe, não fazia falta. Ele tirava a bola do jogador com a bola rolando. Ele dificilmente fazia uma falta. Então, é verdade que na Copa, acho que foi de 98, na França... 98, exato.
quando o Paraguai chegou mais longe em todos os tempos, né? Acho que chegou nas quartas de final, o Gamarra ganhou... Oitavas de finais contra a França eliminou nos pênaltis. Se o Nos Paraguai pênaltis. tivesse tirado a França ali, o Brasil seria campeão do mundo. Seria campeão do mundo. Então, e eu me lembro muito bem que ele foi eleito o jogador mais disciplinado da Copa do Mundo. Por quê? Porque não fez uma falta, não recebeu um cartão, era tudo na bola, né? Como jogava o Gamarra. E o Gamarra era bom também, e o cabeceio, fazia gols também, né? De pé direito, fazia gol de cabeça, muito gol de cabeça, e ele era muito bom no jogo aéreo, né? No jogo aéreo ele era quase que perfeito. E saindo com a bola no pé. Então o Corinthians tinha saída de jogo, né? Já começava com o goleiro dando a bola para ele, porque com coisa boa vinha, né? Não tinha jeito. Hoje o goleiro é obrigado a sair jogando com os pés, e naquela época não tinha essa frescura, que eu acho uma bobagem isso. Isso é coisa de jogador, de treinador europeu, que tem uma seleção na mão. Aqui nós não temos uma seleção na mão. Então, você vê, outro dia aí, o Marlon, coitado, foi fazer uma jogada, quase entregou a bola de bandeja, né? O adversário, do cara lá do América de Minas. Então, quer dizer, não, foi o América de Minas, foi agora o último jogo, que ele errou também, quase que sai o gol. Foi contra o Atlético Goianiense, né? Isso. O Chico perdeu o gol, que é o coreano. O meia esquerda, o camisa 10 do coreano, né? Isso. Mas o Gamarra fazia isso com tremenda facilidade, mas já fazia em direção perpendicular à área adversária. Nunca era para o cantinho, não dava para o canto. Ele dava sempre em direção ao meio campo, né? Então, quer dizer, ele sabia jogar com categoria. O maior quarto-zagueiro do Corinthians, sem dúvida, foi ele. Muito bem, olha só, Cláudio Gamarra. Agora a gente vai estar saindo da defesa, está indo mais para o meio de campo. Estou trazendo aqui o álbum do Campeonato Brasileiro de 77/78. E aí tem o Russo numa ponta, Palhinha com carimbo da seleção na ponta, e o Basílio, né? Que a gente acabou de falar, que já fizemos aqui todos os elogios possíveis para ele, né, Chico? O Russo, é bom lembrar, já é falecido, né? Infelizmente, né? A vida levou o Russo cedo demais, né? A morte levou ele cedo demais. E ele fez aquele gol contra o Fluminense, né? De meia pucheta, no Maracanã, em 1976, quando o Corinthians era um time apenas aguerrido, né? Contra uma seleção montada pelo dirigente Francisco Horta, na época presidente do Fluminense. Ele levou o Rivelino para lá, tirou o Rivelino do Corinthians, depois de 74, o Rivelino caiu em desgraça, foi lá para o Fluminense, Vicente Matheus negociou, uma transação caríssima na época, e o Corinthians se armou ali como pôde. E o Russo era um dos homens de destaque. Era outro também, que era volante, cabeça de área, mas tinha uma técnica apuradíssima, né? Sabia tocar bem na bola e fazer, né, a coisa andar. E está aí o Basílio, né? O Basílio, como eu já falei para você, era um meia habilidosíssimo, né? Tinha todos os fundamentos do mundo que você possa imaginar, inclusive um deles era o lançamento de 40 metros, que ele também fazia, e fazia com facilidade, né? Mas ele não fazia pelo alto, ele fazia rasteiro, né? Ele enfiava a bola, né, para o atacante, né? O Geraldão cansou de fazer gol com ele assim, né? Aí fica fácil, né, Chico? Fica fácil. Ele, o Vaguinho, outros caras da época dele. Aí ficava fácil. O Basílio era um jogador de grande toque de bola, grande técnica, né? E sabia se defender muito bem. E também não fazia falta, viu? Não fazia falta. Só no jogo de 77, na final contra a Ponte Preta, que daí foi uma pancadaria geral, né? Não tinha foi um jogo muito violento, né? Aí ele também se defendeu, né? Que também não é leão. Nasceu na Casa Verde, né? Então sabe se defender muito bem. É isso mesmo. E aí, falando sobre o Basílio, quando ele sai de 74 para Portuguesa e foi 75, eu vi uma reportagem do Rivelino que ele disse que ele que indicou o Basílio para substituir ele no Corinthians em 75, né? Quando o Rivelino estava indo para o Fluminense. E deu certo, né? O Basílio no Corinthians. Deu certo, só que era meia-direita, né? Isso. Ele não era meia-esquerda, o Rivelino era meia-esquerda. Era o canhotinha de ouro, né? Exatamente. Da Copa de 70. O Basílio não, o Basílio era meia-direita, mas era tão bom quanto
rendia, né, para o time, né? Rendia mais até que o Rivelino, porque ele não era tão bom quanto o Rivelino era um craque, era o Pelé branco, né, da época. O Pelé branco. Né? Era o Pelé branco do Corinthians, e então o Basílio era o jogador mais de esquema, jogava mais para o time, embora soubesse jogar muito bem individualmente também. Muito bem, agora vamos para o álbum de Campeonato Brasileiro de 1998. Outro gringo, Fred Rincon. Eu estranhei, Chico, quando você falou de Fred Rincon, porque o Rincon também teve história no Palmeiras, né? E por que ele marcou para você no Corinthians? Porque, na verdade, no Palmeiras ele jogou de meia esquerda, né? Ele jogou de meia esquerda avançado. E dali ele foi vendido para o Real Madrid, da Espanha, como atacante, né? Porque ele jogava naquela seleção maravilhosa, né? Que tinha o Didi Valderrama, que tinha o Higuita, que tinha o De Ávila, né? Que tinha o Asprilla, né? Então ele era naquela seleção que ganhou da Argentina, na Argentina por 5-0, né? Me lembro bem, numa eliminatória. Ele fez 2 gols. Ele fez 2 gols como meia esquerda. Quando ele veio para o Corinthians, o que aconteceu? O técnico era o Vanderlei Luxemburgo e o auxiliar técnico era o Candinho. Então, os dois perceberam que ele já não tinha aquela explosão de meia esquerda. Mas ele era muito forte e muito preciso na marcação. Então, recuaram o Rincon para primeiro volante, cabeça de área. E aí, ele marcou, né? Então, é verdade que o capitão que ergue o primeiro Mundial do Corinthians, né? A primeira taça do Corinthians, o primeiro Mundial que foi disputado aqui no Brasil, né? Em cima do Vasco da Gama, é ele. E ele é o único colombiano campeão mundial de toda a história da Colômbia. Não é verdade? Isso eu não sabia, isso é bem legal. Eu estava nesse jogo, viu, Chico? Em 2000 estava no Maracanã, uma emoção única mesmo, ver Fred Rincon levantar essa taça. E ele, você se lembra muito bem, teve a incumbência de marcar o Edmundo, né? O Edmundo não fez nada naquele jogo, né? Nada, não fez absolutamente nada, né? Porque ele estava sendo marcado pelo Rincon, né? O Vampeta pegou o Romário, mas aí tá, os dois eram amiguinhos e ficou elas por elas. Mas o Romário também não fez nada também, aqui entre nós, né? Não, com certeza. Vamos para o álbum agora de 78, que tem aqui até Zenon, tem Sócrates aqui, na capa desse álbum, o Zenon que passou aqui também no Esportes Coleções, e aí tem aqui 2 jogadores, Vaguinho e Sócrates. É claro que nós vamos falar do Sócrates da seleção do Chico Lang, mas Vaguinho merece também uma resenha, né? Ah, merece. O Vaguinho, na verdade, ele apareceu no Atlético Mineiro, né? Era o grande reserva do Jairzinho, essa é a grande verdade. Ele tinha o mesmo estilo, a mesma explosão que o Jairzinho, né? Só que ele era um pouco mais técnico que o Jairzinho. Então, ele era um ponta, né? Voltava para marcar, não sabia muito bem marcar, fazia muita falta, mas ele jogando, lançado pelo meio, pela direita ou pela esquerda, ele era um terror. Hoje, nossa, que falta faz um jogador assim como o Vaguinho, para a seleção brasileira, não digo nem para o Corinthians, porque na seleção brasileira teve o Jairzinho, que jogou assim, e depois do Jairzinho teve o Serginho Chulapa, o Careca, que era outro estilo, né? O Serginho Chulapa, outro estilo, homem de área, Careca era homem de área, e o Jairzinho não, o Jairzinho era, na verdade, um ponta de lança, mas jogou de centroavante na Copa de 70, e jogava, às vezes, de centroavante também no Botafogo, né? E o Vaguinho jogou como ponta direita no Corinthians, e centroavante também. Grande jogador, sabia cabecear como ninguém, e cruzava a bola como uma perfeição que você não faz ideia. Uma vez, você sabe que ele estava lá na Gazeta conversando comigo e com o saudoso Roberto Avalone, uma historinha rápida, e ele disse assim, que ele consagrou muito jogador e também desconsagrou vários jogadores. Né? Aí eu falei assim, mas peraí, que história é essa, né? Como assim, né? Ele falou assim, porque é o seguinte, eu quando cruzava a bola onde eu queria cruzar. Se eu gostasse do centroavante, eu dava na cabeça dele ou no pé dele, era só tocar pro gol. Agora, quando eu não gostava, eu mandava a bola do outro lado do campo. E fazia de propósito. Aí eu perguntei,
E o Geraldão? Ele falou, bom, o Geraldão não. O Geraldão dava na cabeça dele, porque se não desse, eu apanhava no vestiário. Também, não é o tamanho do homem, né? Não tinha o Geraldão como, era né? grandão. Verdade. E esse jovem aqui na tela aqui? O que falar do doutor Sócrates? Esse tem uma história muito curiosa, né? Ele, na verdade, era santista de coração, né? Quando ele veio primeiro, ele apareceu num jogo, apareceu mesmo num jogo para o futebol brasileiro, num Botafogo de Ribeirão Preto versus Corinthians do Pacaembu. Foi 3-0 para o Botafogo, ele marcou 3 gols, se não me engano. E ele apareceu aí, nesse jogo. E chamava a atenção porque jogava com o Geraldão, era dupla de área, Sócrates e Geraldão, lá no Botafogo de Ribeirão Preto. Aí o Vicente Matheus, o São Paulo já estava quase contratando, era o Antônio Nunes Leme Galvão, o presidente, bastava apenas, porque era lá de Ribeirão Preto, o Antônio Nunes Leme Galvão, bastava apenas uma assinatura. O que fez o seu Vicente Matheus, que era uma raposa, esperto para chuchu, pegou um carro de madrugada, bateu na casa do Sócrates de madrugada, apresentou o contrato e o Sócrates assinou o contrato com o Corinthians. Quando o Galvão chegou lá para assinar com o Sócrates já estava sendo anunciado como jogador do Corinthians. Caraca, dizer, que legal. Olha que manobra por baixo do pano que o Vicente Matheus fez, né? E por isso que também é um grande presidente, né, da história do Corinthians, né? Só não conseguiu construir um estádio para o Corinthians como o André Santos acabou construindo. Exato. Mas ele tinha tudo para construir um estádio. E o estádio dele era modesto, era para 200 mil pessoas só. Ele queria o estádio, né? Só isso. É o que pouco cabe na torcida do Corinthians, né? O futebol foi mudando, né? A televisão foi entrando, pay-per-view. Então, muita gente prefere pagar pay-per-view do que no estádio. Mas o Sócrates, no Corinthians, né? Ele foi amadurecendo e aprendendo a gostar do Corinthians por causa da torcida. Então, a verdade é que ele foi companheiro de quarto do Amaral. E ele ficava louco da vida, porque a fiel torcida nem sempre apoiava, como apoia hoje, né? A fiel torcida chegava aos 20 minutos de jogo, o Corinthians não conseguia marcar, começava a vaiar o time. E vaiava mesmo, e torcia contra. Era um vício que a torcida tinha, terrível. E um dia o Sócrates chegou para o Amaral, zagueiro central, o Amaral que era do Guarani, seleção brasileira, de 74, tirou um gol da Espanha em cima da linha, não sei se você vai lembrar desse lance. Sim. Você era garoto ainda, Ricardo, mas você pode pegar no YouTube e você vê. Sim. Ele chegou para o Amaral e falou assim para o Amaral, olha que sabe as palavras, Amaral, essa torcida precisa aprender a torcer. Nós temos a obrigação de ensinar essa torcida a torcer. Que legal. Então aí o Sócrates começou a se encontrar com o pessoal da Gaviões da Fiel, principalmente na época, que era a torcida mais forte, né? E conversar com eles. E o Sócrates, o que sabia mais na vida dele era conversar. Era de uma inteligência assim fenomenal. Não só dentro de campo, era um jogador inteligente e jogava e não olhava para a bola, tinha mais essa, né? Ele, o Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? O Zico, ele jogava e não olhava para a bola. Ele sabia que a bola estava no pé dele e ele sabia onde pôr a bola. E tinha outra característica ainda, que era dar lançamentos de calcanhar de 40 metros. Nossa, que Por quê? Porque ele tinha mais de 1,80 m, quase 1,90 m, né? Por aí, 85, 87, e ele tinha o pé muito pequeno. O pé dele era 39. Então, até ele se virar, né, e passar, ele usava muito a passada de calcanhar. E por isso ele se consagrou, né, como o calcanhar do Dr. Sócrates. Né? Exato. Quer dizer, todo mundo achava que era uma habilidade dele, mas não, era uma necessidade. Ele precisava fazer isso para poder jogar bola, né? Que gênio, né? Tá louco. Era um gênio. Que gênio. Eu tive a felicidade, Chico, de assistir um jogo do Corinthians em 82, 83, no Parque São Jorge, no Paulista, Corinthians e São José. E tive a felicidade de ver Sócrates, Birubiru, toda essa galera. Saudade, né, que dá quando você fala do Dr. Sócrates, e trazendo essa informação que particularmente não sabia, que essa inteligência dele, que de uma deficiência que ele tinha quase do pé, ele fez o calcanhar dele realmente ser o calcanhar de ouro e ser benéfico para ele e para o futebol brasileiro, como todo mundo lembra dele. Muito você vê que só Pelé conseguia passar de calcanhar como ele, né?
Eu acho até que ele era mais perfeito que o Pelé nisso, porque o Pelé era mais individualista, né? Ele era mais assim, a bola, deixa comigo que eu resolvo, né? Isso. O Sócrates não, era um cara que deixa comigo, eu resolvo, mas ele também jogava para o time, né? Fazia o time jogar. E outra coisa, se não fosse o Sócrates, o Casagrande não seria ninguém. Com certeza. Por quê? Porque ele chegou para o Casagrande e falou assim: ô Casagrande, você vai ter um trabalho só no Corinthians. Deixa o técnico falar o que ele quiser. Escuta o que eu te falo. Eu falei, pode falar, doutor. Ele falou assim: você vai procurar ficar livre o jogo inteiro que eu te acho no campo. Olha, que você maravilha. fica livre. Você cai pela direita, você cai pelo meio, cai pela esquerda. Eu te acho. Procura ficar livre. Fica no vazio. Você sempre vai receber a bola. Ou você devolve para mim, ou cruza, ou faz o gol. Então, quer dizer, o Casagrande deve muito para o Sócrates nesse aspecto, porque ensinou o Casagrande a jogar bola. Então, na verdade, o Casagrande até vendido para a Europa foi, né? Foi, exatamente. Bom, vamos agora falar do álbum do Campeonato Brasileiro de 96. Então, a gente está trazendo jogadores mais novos, né? A gente trouxe aí um pouquinho da década de 60, 70. Marcelinho Carioca. Opa! Vamos Esse aí, o segundo, o Alberto do Alibe, que está com mais de 100 anos, né? É uma figuraça, teve lá a passagem desastrosa pelo Corinthians no final do mandato, mas ele foi o responsável a contratar o Marcelinho Carioca, né? Que, na opinião dele, é o maior jogador do Corinthians de todos os tempos. Do Alibe que está vivo ainda, né? Lúcido, né? Com mais, deve estar agora com 102, 103 anos, né? Meu Deus. E eu me lembro que, pela primeira vez, quando nós passávamos na Gazeta a Copa São Paulo, o Marcelinho Carioca foi contratado pelo Corinthians. Ele estreou contra a Portuguesa fazendo um gol de falta, o que chamou a atenção da gente, né? Então, eu convidei ele para comentar ao meu lado um jogo Corinthians e Flamengo, né? Por quê? Porque ele tinha vindo do Flamengo, né? E aí, muitos daqueles que estavam em campo tinham sido ex-companheiros dele, e a garotada do Corinthians, que ele estava aprendendo a conhecer, né? Agora, naquele momento em que ele estava chegando no Parque São Jorge, né? E aí nasceu uma grande amizade entre nós dois. Eu gosto dele até hoje, né? Acho ele um cobrador de falta, talvez o maior cobrador de falta de todos os tempos do Brasil, que aprendeu a bater falta com nada mais, nada menos que com o Zico. Só isso. Só isso. O Zico ficava batendo falta depois do treino, né? E o Marcelinho Carioca perguntou: seu Zico, posso ficar com o senhor batendo falta aqui? Ele falou assim: claro, eu bato uma, você bate outra. E foi assim que ele percebeu como é que o Zico batia na bola. Aí ele bateu igual, pegou as manhas do Zico, né? Aí o Zico chamava toda hora ele para bater falta junto com ele, entendeu? Eu falava assim: pô, moleque, você vai ter a sua chance e você vai ser titular no Flamengo. E foi dito e feito, aconteceu isso. Ele tinha 17, 18 anos, aconteceu no Flamengo e acabou fazendo um gol. Agora, só não me lembro se foi de falta, mas ele fez do gol, na estreia dele no Flamengo, ele fez um gol também. Olha grande que legal. Jogador. E aí você fala injustiçado na seleção brasileira. Concordo. O legal você ter falado do Marcelinho, porque eu tenho um recorte de jornal. Quando eu fiz a live com o Wilson Mano, eu mostrei para ele. Eu não tenho ela aqui agora, mas era quando teve o retorno, as contratações do Alibe. E aí, só de uma vez, era o pacotão do Corinthians, né? E foi apresentado Marcelinho Carioca, Gralac, Moacir, o retorno de Casagrande e Wilson Mano. E o Marcelinho, um menino, né? No meio de um Casagrande, né? De um Wilson Mano, já jogadores consagrados, com história no Corinthians, e fez tudo isso. Mas, Chico, eu tenho assim eu vou jogar uma pimentinha, tá? No Marcelinho Carioca. Eu tenho uma mágoa do Marcelinho Carioca no Corinthians. Sei. Eu vejo assim, o Corinthians, assim, inevitavelmente tá escrito no nome do Corinthians, eu também gosto muito dele, mas eu fiquei muito chateado, por exemplo, quando ele fez o Marcos virar o São Marcos, errando aquele pênalti na Libertadores, e no Mundial, lá contra o Vasco, ele errou o pênalti. Eu falo, poxa, quando a gente precisou tanto do Marcelinho, numa Libertadores, no Mundial, ele errou o pênalti. E nos demais jogos mais fáceis ele fez. Então eu tenho um pouco dessa mágoa dele. Porque no momento certo, na hora que a gente precisava dele, ele não compareceu, ele errou os pênaltis. O Marcelinho tinha esse negócio de dar uma tremidinha às vezes, né?
Isso aí você observou com muita propriedade. Você tem razão. Ele dava uma certa tremidinha quando o jogo era decisivo, né? Isso. Mas, em compensação, ele fez um gol de placa na Vila Belmiro, dando um chapéu na zaga, né? E marcando o gol no Edinho, né? Um gol que o Pelé mandou fazer uma placa para ele, né? Exatamente. Não, com certeza. Mas é só essa observação que eu fiquei assim, poxa, seria ótimo, né? O ótimo é inimigo do bom. Para mim é bom tudo que ele fez no Corinthians, mas o ótimo seria se ele não tivesse meio que amarelado, porque o Marcos virou São Marcos por causa daquela defesa, né? Que era o Marcelinho, já era um ídolo, né? E ele foi lá e pegou aquele pênalti no Mundial, né? Mas águas passadas, mas realmente... Marcelinho, então, bate mais falta que Neto do que Zico, todos esses craques, ou não? Tem algum especial para você de batedor de falta? O Marcelinho Carioca na entrada da área era meio gol, né? Era meio gol. O Zico no começo de carreira também. O irmão do Zico, agora você está me fazendo lembrar, que jogava no Ameriquinha do Rio de Janeiro, na América do Rio de Janeiro, o Edu. Batia falta melhor que todos eles, né? Mas esse não foi para frente, né? Ele não teve uma carreira assim de destaque. Ele é meio assim, vagabundo assim para treino, essas coisas, sabe? Não gostava muito de treinar. Então, mas ele batia muito bem falta. Mas o Marcelinho, sem dúvida nenhuma, foi o maior cobrador de falta, eu acho, de todos os tempos. Porque ele também batia de longe, né? Sabia bater de longe. Fez um gol uma vez no meio campo no Veloso, né? Fez uma vez um gol no meio campo, também no Flamengo, jogando pelo Corinthians. Quer dizer, ele fez aquele gol de falta naquela decisão, que o Miller, a bola passa por cima da cabeça do Miller contra o Palmeiras. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Exatamente. Então, quer dizer que... a final. Então, quer dizer, foi uma... E o Nilson fez o gol do Palmeiras, que depois foi jogar no Corinthians. O grande Nilson, centroavante. E depois o Everton. O Everton, na prorrogação, fez 2-1, né? Que foi o Golden Goal e o Corinthians foi campeão em cima do Palmeiras. Mas o Marcelinho, para mim, é um batedor de falta, sim. É o mais classudo, né? Mais classudo, né? O que eu não gosto dele também, só para dar um pitacozinho, é quando ele fala que a camisa do Corinthians é minha segunda pele. Quando a gente sabe que ele jogou em outros clubes, e quando chegou lá, falou a mesma coisa, né? Então, quer dizer que... Ele é fanfarrão. Esse negócio de segunda pele... Segunda pele não dá, né? Não dá. Bom, vamos dar continuidade aqui. Olha o álbum que eu estou trazendo, Craques do Robertão. Olha que álbum maravilhoso que nós estamos colocando aqui na tela. Nada mais, nada menos aqui com o Pelé na capa aqui. E aí tem o Bena de um lado, o Eduardo do outro, mas no meio o Rivelino. Puxa, falar do Rivelino. Olha, Rivelino, garoto. Olha só como estava garoto nessa figurinha aqui. Início dele no Corinthians. Eu fui buscar realmente Rivelino bem no começo da carreira no Corinthians, sem o bigode ainda, sem cabelão. Fala de Rivelino pra gente. Vou falar uma coisa para você. Eu tinha uns 10 para 12 anos de idade, 9 anos, e de domingo o Corinthians jogava no Pacaembu, e antes tinha um jogo de aspirantes, né, que hoje não tem mais, né? Era um jogo de aspirantes, por exemplo, Corinthians e Palmeiras, então era Corinthians e Palmeiras aspirante, antes, 2 horas da tarde. E, para uma surpresa total da fiel torcida, né? 2 horas da tarde, o Pacaembu estava lotado, já não cabia mais ninguém, 2 horas da tarde. O jogo começava às 4. Mas todo mundo ia ver um garoto, né, de 15 para 16, 17 anos, né, chamado, com nome esquisito, difícil de guardar, Rivelino, com 2 L, né, jogar no aspirante. Só para você ter uma ideia de como ele já jogava bola com 14 para 15 anos. E, para muita gente, né, na época, se o Santos tinha o Pelé, o Ademir da Guia, o Palmeiras tinha o Ademir da Guia, o São Paulo tinha Pedro Rocha, né? O Rivelino foi o nosso meia esquerda, né, de todos os tempos. Não teve ninguém melhor que o Rivelino. Para você ter uma ideia, o Pelé, que era o Pelé, não inspirou o Maradona. O Maradona, garoto, se inspirou em quem? Em Rivelino. Verdade. Bem lembrado, Chico, bem lembrado.
Então, quer dizer, para você ter uma ideia de como jogava o Rivellino. E o Rivellino era um exímio batedor de falta. Ele batia muito, mas com muita violência. Tanto a verdade que ganhou o apelido na Copa de 70 de patada atômica. Né? Batata atômica. Porque ele, na verdade, tinha um chute de esquerda muito forte. Sabia colocar a bola também, colocava a bola onde queria. Uma vez eu estava assistindo um treino, eu era garoto, tinha uns 20 anos, já fazia cobertura do Corinthians, e estava ao lado de Sicupira, sentado dentro do gramado, do lado de Sicupira. Sicupira cabeludo, o Rivellino chegou bem aqui, no bico esquerdo, né, quase no escanteio esquerdo, né? E ele falou assim, Chico, ele vai lançar o Vaguinho lá do outro lado. Eu falei, não, Sicupira é muito longe. Ele falou assim, presta atenção. Ele olhou, levantou a cabeça e deu. Pum! A bola caiu no pé do Rivellino, né? E aí o Rivellino tocou para o Vaguinho, que penetrou na área, driblou o goleiro e fez o gol. Quer dizer, uma coisa fantástica, né? Poxa, que legal, que história bacana. Rivellino, realmente. Aí eu vou trazer aqui de um álbum lá da Espanha, de 96, 97, quando um menino saiu aqui do Brasil para brilhar no mundo, né? Ronaldo Nazário. Ah, esse aí. Isso você me intrigou, Chico, porque Ronaldo não jogou tantos anos no Corinthians, né? Tem tantos jogadores. Você já falou de tantos camisa 9 aí na nossa resenha, mas por que Ronaldo te marcou e ele entrou na sua seleção? Porque ele era perfeito. Ele não perdia gol. E ele jogou em final de carreira no Corinthians com 104 para 110 quilos. Verdade. E ele não perdia uma bola na corrida para ninguém. Quer dizer, era um jogador que o pessoal chamava de gordo, 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 mas ele fazia gols maravilhosos pelo Corinthians. Né? E ganhou 2 títulos pelo Corinthians. Um Campeonato Paulista, né? E uma Copa do Brasil em cima do Internacional. Né? E isso deixa o corintiano, eu como corintiano, muito orgulhoso, porque para sempre vão lembrar do Ronaldo, que está entre os 5 melhores jogadores de todos os tempos do futebol do mundo, né? Que onde ele encerrou a carreira dele? Encerrou no Corinthians. E não foi no Flamengo, né, Chico? Não foi no Flamengo. Que não acreditou no Corinthians, né? Não acreditou no Ronaldo. Exatamente. E o que aconteceu para o Ronaldo ir para o Corinthians? Era madrugada, isso eu sei porque o Joaquim Grava me contou a história, o médico do Corinthians. Ele recebeu um telefonema do André Sanches e falou assim, Grava, vamos amanhã no primeiro avião para o Rio de Janeiro. Ele falou assim, porra, mas por quê, né? Vamos no avião para o Rio de Janeiro fazer o quê? Nós vamos contratar o Ronaldo Fenômeno. Ele falou, pô, mas ele não está com o joelho estourado? Ele falou assim, tá, por isso mesmo que eu preciso de você, para você ir lá examinar, para ver se aposto nele ou não. Eu quero ver o seu diagnóstico, né? E aí, dito e feito, eles foram para lá, né? Fizeram todos os exames possíveis e imaginários do Ronaldo, e o Joaquim Grava disse para ele o seguinte, Ronaldo, se você vier para o Corinthians, você não vai ter mais problema de contusão. Eu garanto para você, porque eu sei que tratamento que eu vou te fazer. E foi o que aconteceu. Ele veio para o Corinthians, assinou em branco numa folha de papel de guardanapo, né? Caramba! E deu para o André, ele falou assim, tá, eu estou no Corinthians. E veio para o Corinthians. Veio desse jeito. E jogou 2 anos maravilhosos no Corinthians. 2 para 3 anos, né? Só não conseguiu a Libertadores da América. Mas aí ele já estava para lá de Bagdá também, né? Já não dava mais... Não dava. Sem os meniscos, né? E nos 2 joelhos, né? Não dava mais. Não, ótimo. Que seleção foi essa? Gente, galera, mais de 1.500 pessoas aqui nos assistindo, muito obrigado. Deixe o seu like aqui no Esporte Coleções, coloca aí o sininho, curta, né? Compartilha essa resenha com o Chico Lang, a seleção dele. Nós tivemos já aqui Basílio, né, que foi homenageado com o Chico Lang na sua seleção, e aí, quem foi homenageado foi o Chico Lang, a gente trouxe o Basílio aqui para essa resenha também com o Chico Lang, fizemos essa surpresa maravilhosa, realmente porque ele merece. Eu vou colocar agora vou chamar aqui um participante, o Reinaldo, o Reis Gol. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Boa noite, Ricardo, boa noite a todos que nos acompanham, um especial aí para Chico Lang. Boa noite, Ricardo, prazer. Enorme
em participar. Reinaldo, você tem uma pergunta aí para fazer para o Chico Lang, né? Por favor, pode fazer. Tem uma pergunta, Chico, eu gostaria de saber o que você acha da ideia que foi levantada do sócio-torcedor ter direito a voto à presidência do Corinthians. Olha, eu acho que esse aí vai ser o futuro de todos os clubes no Brasil, né? Porque, na verdade, o sócio do clube, né, é completamente diferente do sócio que torce, né? Não que o sócio do clube não torça, também pode torcer, não é verdade? Mas é sócio do clube por conveniência, porque mora perto, o clube dá facilidades para ele, piscina, quadras de futebol, vários outros esportes, né? Almoço, janta, restaurante, isso aí cativa, né, o pessoal da Zona Leste. Vamos falar de Corinthians, que imagine você, na Zona Leste quase não tem lazer, né, e o Corinthians é um clube que dá lazer, né, então muita gente vai lá por isso, né. Agora, não tem nada a ver com o time de futebol. Então, eu acho que com o tempo, o Estatuto do Torcedor, né, vai acabar vingando isso. Quem vai votar no presidente é a torcida, né? O sócio-torcedor, que também tem que ter um vínculo com o clube. Então, Exato. Você sendo sócio-torcedor, você tem esse vínculo e aí você vai poder escolher, sim, um candidato, que pode ser indicado até pelos sócios do clube, mas você vai ter direito a voto. Eu acho que sim, pelo menos para a fiel torcida, é um reconhecimento enorme, né? Muito bem. Verdade. Eu vejo assim, Chico, só completando, Reinaldo, eu acho que para isso, o sócio-torcedor, né, esse fiel torcedor, ele tem que ter algumas regras, né? Por exemplo, estar adimplente por todo o tempo, tá com mais de 3, 4 anos como sócio, né? Porque senão começam a comprar torcedores para ter o fiel torcedor para só votar e colocar quem eles acharem que devem, né? Você tem que tomar essa linha de preocupação, né, Chico? Vai ter que ser feito um protocolo, né, para isso aí, né? Isso. Um protocolo bem feito para que não haja trambique, né? Para que não haja, vamos dizer assim, como já houve no passado nas votações do Vicente Mateus, né? O Vicente Mateus, grande Vicente Mateus, uma figura, né? Que Deus o tenha, Dona Marlene Mateus também, já se foi. Mas a pedreira do Vicente Mateus ficava na Rua São Jorge. E vários empregados do Mateus eram sócios do Corinthians, né? E muita gente, ele ganhou muitas eleições por causa disso. Com certeza, é verdade. Então, tem que ser criado um protocolo, né, uma série de regras muito bem feitas para que o sócio-torcedor possa votar também. Muito bem. Reinaldo, pode fazer outra pergunta. Vamos lá. Na sua opinião, Chico, qual foi o melhor técnico brasileiro da atualidade e do passado? Hoje, qual é o melhor técnico hoje brasileiro da atualidade e qual foi o melhor do passado? Olha, hoje o melhor técnico da atualidade no Brasil, que está mostrando serviço, embora seja ainda num time pequeno, mas está mostrando uma coisa diferente, uma coisa moderna, é o Rogério Ceni, né? Eu, aliás, como jogador, não ia muito com a cara dele, não. Assim, achava ele meio prepotente. Mas como treinador, né? Aliás, está sendo até cogitado para assumir o Flamengo, que hoje mandou embora o Domenech, né? Isso. E é um dos nomes aí que está surgindo como destaque. Eu acho que ele hoje, brasileiro, é o melhor treinador, sim, né? Agora, se o Mancini, veja bem, Wagner Mancini, conseguir classificar o Corinthians para a Libertadores, ele vai ser o maior técnico do mundo. Porque nós não temos time para isso, né? E só se ele conseguir um milagre, né? Aí tem que levar o Mancini para a seleção do mundo, nem para a seleção brasileira. Gente, muito bem. O Chico, tem algumas perguntas aqui. O Carlos Oliveira, o Carlinhos, está dizendo assim, Chico Lang, você acha que o bicampeonato em 2021 está chegando? O bicampeonato em 2021? Da Libertadores para o Corinthians? Tá longe, não, né, meu filho? Pergunta para sua avó. Né? Vai perguntar para a avó que está muito longe, né? Que está muito longe.
O capitão corintiano, que tem também um canal muito bacana aqui no YouTube, tem mais de 40 mil seguidores, faz aqui todo dia que traz notícias do Corinthians, trouxe uma pergunta aqui, que você fez um vídeo sobre o Name Rights, dando uma cobertura dizendo que não seria a Neoquímica, que supostamente seria a Amazon. O que aconteceu para ter mudado a empresa? Que informação que você tinha naquela época que te deu segurança de noticiar que o Name Rights já estava fechado com outra empresa? Eu tinha alguns conselheiros falaram, né, que a Amazon também se interessou. Só que a Neoquímica cobriu o que a Amazon ofereceu, né? Por isso que o Andrés fechou com a Neoquímica, né? Que são os 300 milhões aí que vão ser pagos, né, pelo Name Rights. A Amazon parece que teria oferecido 250, entre 200 a 250 milhões. E aí o André Sanches não quis, né? Ele passou adiante e esperou uma oferta melhor. A oferta chegou da Neoquímica e ele aceitou a oferta da Neoquímica, no que ele fez muito bem, né? Porque, afinal de contas, o Corinthians, mais do que nunca hoje, precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, né, Chico? Falando um pouco de Corinthians. E cadê o dinheiro do Pedrinho que nunca chega? Os jogadores com salário atrasado. Tá meio complicado, não tá? Foi um negócio muito mal feito, né? Muito mal feito. Negócio feito às pressas, negócio feito na calada da noite, sabe? De repente, o Pedrinho não era ninguém, de repente o Pedrinho valia 20 milhões de euros, sabe? Aí os caras meteram aquele Ione Gonzalez no meio, aí o Corinthians ficou devendo 2 milhões, aí o Pedrinho não valia mais 20, valia 18, quer dizer, e não pagaram nenhum tostão até agora, quer dizer, coisa mal feita. Mais um negócio super mal feito da gestão do André Sanches, que nessa reta final aí de administração fez muita bobagem com o futebol, né? Ele foi mal no que se refere a futebol, né? Ao restante do clube, aos contratos com a despachada do Odebrecht, né? Que vai ter que engolir a dívida goela abaixo, o acordo com a Caixa, o Name Rights do estádio, o André Sanches foi bem, a gente tem que reconhecer. Mas em termos de futebol esse ano aqui, meu Deus do céu, como contratou mal o Corinthians. Verdade. Reinaldo, mais uma pergunta aí para o Chico Lang. Bom, baseado no que o Chico está falando, eu gostaria de perguntar o que esperar do próximo presidente do Corinthians, que está bem próximo de acontecer. Bom, eu acho que dos três que estão disputando, aí o Melo, o Duílio e o Mário Gobi, a chance maior está entre o Mário Gobi e o Duílio, né? Hoje mesmo eu gravei um vídeo para o site Gazeta Esportiva, dizendo que o fiel da balança chama-se Paulo Garcia, né? O Paulo Garcia, ele está apoiando o Mário Gobi oficialmente, mas o Paulo Garcia hoje tem 60% dos votos do Corinthians. Aí você fala assim, se ele tem 60%, porque ele não saiu? Exato. Porque ele não quis. Exatamente, ele não quis sair. Ele não quer ser técnico, ele não quer ser presidente do Corinthians. Ele quer continuar trabalhando nos bastidores. Eminência Parda, sabe Eminência Parda? Sim. Quer dar a última opinião, quer dar o último tostão, sabe? Quer ser o homem da manobra por baixo do pano. E só que metade do pessoal do Paulo Garcia apoia o Mário Gobi e outra metade apoia o Duílio. Por quê? Porque, na verdade, são três irmãos, né? São três irmãos. O Paulo, o Roberto, né? E tem que é o Beto, e tem o Ricardo. São três irmãos. Esses três irmãos... deixa eu chorar. O Beto é o amigo do Sanches, né? O fiel amigo do Sanches, que puxa votos para o Sanches também. Então, a família Garcia vai ser o fiel da balança nessas eleições, né? Espero que penda para o lado certo, né? Para o lado correto, e que o presidente que assuma seja um presidente lúcido, né? Principalmente com as contas do clube, né? Que ainda temos que pagar a Caixa, aquele consórcio da Arena ainda não acabou. Enquanto a Arena não for totalmente paga o consórcio, toda a renda que entrar vai continuar sendo do consórcio. Fiquei sabendo disso hoje,
né, com muita tristeza, que eu achava que era uma parte para a Caixa e outra parte para a contratação. Mas não vai ser assim, não. Nossa, a renda de contratação vai vir do name rights, vai vir da televisão, vai vir de outros, né, de outros meios, né? Mas vai continuar aquele consórcio levando o dinheiro até a Caixa ser paga. Mas a dívida da Caixa de Compensação vai ficar paga 60%. Então, temos aí mais 40% de sofrimento até que se quite a Caixa de uma vez. Muito bem. Resgol, muito obrigado pela sua participação, pelas perguntas muito bem apropriadas, né, falando aí de Corinthians. E até a próxima participação sua, Resgol. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer aí ao Chico Lang aí. Muito obrigado. Um prazer gigantesco. Obrigado a você. Ter feito as perguntas para você. Sou muito fã. E vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Vai Obrigado, Corinthians. Muito bom, Chico. Então, para a gente também finalizar a nossa live aqui, tá na tela aqui, você que está acompanhando a gente até agora, essa é a seleção de todos os tempos de Chico Lang, Gilmar, Zé Maria, Vladimir, Gamarra, Ditão, Rincon, Basílio, Sócrates, Roberto Rivelino, Ronaldo e Marcelinho Carioca. Olha, com essa sua seleção, Chico, acho que não tinha para ninguém, viu? Ia ser campeão do mundo todo ano, que olha... não tinha para ninguém. Muito bom. Chico, isso aí enfrentava Real Madrid. Fácil. Barcelona, Liverpool, qualquer um que viesse. Muito bem. Esse é a seleção do técnico Chico Lang. Chico, eu queria agradecer imensamente a sua participação, a sua contribuição aqui no Esporte Coleções. Foi uma honra ter você aqui. Espero que você tenha gostado dessa resenha, espero que você tenha gostado da entrada do Basílio aqui para você, essa homenagem a você, porque você merece, e está dentro dos nossos corações. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer estar com vocês aqui e espero que essa seja a primeira de muitas ainda, né? Para a gente levar sempre um papo sobre o Corinthians. Falar do Corinthians é sempre um prazer, né? Um prazer imenso, porque é o time que eu torço, que eu amo de paixão, né? E de coração. É isso aí, Ricardo. Obrigado. Um beijo no seu coração. Muito obrigado, Chico. Até a próxima. Realmente abrilhantou aqui o Esporte Coleções. Muito bem, galera. Então esse foi Chico Lang aqui com a gente, né, no Esporte Coleções. Olha que pessoa maravilhosa, Chico Lang, realmente esteve aqui conosco. Essa é a seleção dele. Deixe o seu like e não perca os próximos programas do Esporte Coleções. Um forte abraço a todos, uma ótima semana.